Olá, meu nome é Karina, eu sou psicóloga formada há 12 anos, coordeno o serviço de psicologia hospitalar do Hospital Sepaco e tenho uma empresa chamada Psicocare, que é uma empresa que presta serviço há 9 anos em psicologia clínica e psicologia hospitalar, tá? Então, o que eu vim falar um pouquinho com vocês é algo que eu venho conversando bastante com meus alunos na formação deles. Você já escolheu a sua linha teórica? Se você ainda tem dúvidas, se você ainda vive em questionamento, eu gostaria de dar algumas dicas que eu venho elaborando há algum tempo com os meus alunos. Eu acho que a primeira coisa que é importante da gente fazer é pegar aí umas 2, 3 horas do nosso dia, pegar uma folha e escrever, fazer uma pergunta inicial, né? Que é, se você tivesse que dizer por que você é do jeito que você é hoje, responde as coisas do jeito que você responde, faz e tem atitudes que você tem, não consegue mudar algumas que você gostaria de mudar, ou seja, esse jeitão que você tem hoje, né, sei lá, você tem 20 anos, você tem 30 anos, faz 20 anos, 30 anos que você se formou essa pessoa e não é outra, né, que tem todo um jeitão. Se for hoje num terapeuta e amanhã, enfim, daqui 6 meses for no outro terapeuta, é, com uma boa análise, os dois vão chegar à mesma conclusão da forma como vocês lidam com as situações do dia a dia. Então, você já tem um jeitão. E esse jeitão é a grande pergunta. Por que você é exatamente do jeito que você é e não é de outra forma? Ok, uma pergunta simples, porém difícil. Geralmente meus alunos respondem: Ah, Karina, claro, eu sou assim do jeito que eu sou por conta da minha história de vida. Muito bem, sua história de vida. O que da sua história de vida? Ah, as coisas que eu vivi. Como assim o que você viveu? O que você viveu? Tenta esmiuçar cada vez mais o que você viveu. O que realmente da sua história fez com que você se formasse a pessoa que você é hoje. Ah, foi a minha relação com a minha mãe e com meu pai. Eu tenho muito da minha mãe e do meu pai. Ok. Só da sua mãe e do seu pai? Você tem irmão? Você acha que alguma coisa do que você é hoje também foi formado por conta da relação com seu irmão, do seu avô, do cachorro que você tem, enfim. Você acha que seus professores foram responsáveis também por parte do que você é hoje? Sim, não? E vai esmiuçando, né? Ah, eu lembro de um namorado que eu tive e aprendi muito com ele, ou desaprendi muito também, enfim, mas aprendeu. Enfim, vai descrevendo um pouquinho cada um dos tópicos que você acredita que você é, quem você é hoje. Ah, Karina, eu tenho depressão hoje e a minha família tem depressão também. Legal. Você acha que você tem depressão porque seus pais tiveram e foi uma questão de convivência ou você acha que tem alguma coisa hereditária nisso? Descreve, continua descrevendo. Né? Bom, no final das contas, se você fizer isso muito bem pensado e tentar esmiuçar cada frase que você colocar, não coloque só frase, né? É, de história de vida, o que da história de vida? As minhas relações. Relações? O que das relações? As minhas experiências com elas. O que é experiência? Ah, é aquilo que eu troquei e que eu aprendi. Ah, ok. Então você está falando que história de vida é história de aprendizado? Sabe? Esmiuça. Não tenha preguiça de fazer isso, porque senão você vai usar termos técnicos demais ou abrangentes demais e nem você vai entender, no final das contas, qual é a sua visão de ser humano, tá? No final das contas, se você fizer um trabalho direitinho, fizer durante 2 horas aí uma super análise sobre a formação, a sua formação, você vai ter um construto do que é, de como é formado um ser humano. E aí sim, baseado nesse construto, eu acho que vai ser mais interessante você ir atrás de uma abordagem que tenha, no mínimo, uma filosofia ou um construto parecido com o seu. O que eu venho percebendo nesses últimos 8 anos dando essa aula, de fazer com que os meus alunos, juntamente comigo, construam, né, essa formação do ser, o mais interessante é perceber que, apesar de muitos dizerem, ah, não, eu sou psicanalista, eu tenho certeza, sou freudiano, na hora de fazer o construto sobre a formação do ser humano, não menciona sequer o desenvolvimento psicossexual, por exemplo. Na maior parte das vezes, o que as pessoas dizem
que foi responsável pela sua formação é o desenvolvimento psicoafetivo ou relacional, enfim. Então, acho muito importante que você tenha o seu construto e depois você busque uma linha teórica que fale a mesma linguagem que a sua e que vocês possam se acrescentar, tá? Para não ter o perigo de você gostar muito de um professor e por isso você pegar aquela linha teórica ou pegar alguma outra linha teórica justamente porque você não conheceu nenhuma outra, então essa aqui é a que eu mais tive na faculdade e eu acho que eu vou ser dessa linha teórica, né? Não é o jeito melhor para você considerar. E não é nem a questão de ser melhor ou pior. A questão é que quando você estiver de frente para um paciente, se a sua linha teórica fala da formação do ser humano por esse caminho e você acredita que o ser humano é formado por outro, você vai ter conflitos na hora de atender o paciente, não vai saber o que fazer com isso, tá? Então, antes de atender o paciente, que seja claro para você a sua visão do ser humano, e estando claro para você a visão do ser humano, você vai saber quais são as perguntas certas a fazer, né? E para terminar, eu diria isso. Vejo muitos alunos meus, sintonistas ou até pessoas formadas já que vão atender o paciente, saem dizendo, Karina, não sabia nem o que eu perguntava lá. Ok, a gente considera que no começo a gente realmente fica nervoso para atender, mas eu acho que tem um problema mais do que isso. Não acho que é nervosismo. Eu acho que se você não pensou direito na construção do ser humano, você não sabe nem o que você está fazendo lá na frente do paciente, portanto você não sabe nem o que perguntar. Você vai precisar da ajuda do seu supervisor para saber que caminho tomar. E de novo, você não vai tomar o seu caminho, você vai tomar o caminho do seu supervisor ou de alguma linha teórica que você achou interessante. Tá? Fica aí a dica. Então para pensar, pega um papel, anota bem, esmiuça. Se precisar, estou super à disposição para pensar com vocês. Pode mandar um e-mail para o psicocare, psico de psicologia, care, @terra.com.br e a gente vai conversando junto, tá bom? Um beijo grande para vocês, bons estudos.